Okay. Recording in progress. Uou! Legal, hein? Que isso? O que está acontecendo aqui? Peraí. Gente do céu. Ok. Ah, agora melhorou. Tá invertido? Estranho. Bom, espero, gente, que não apareça invertido na gravação. Ela parece estar invertido. Então vamos seguir com a parte 2 do primeiro vídeo, do outro vídeo que eu fiz ontem. A gente estava falando sobre a perspectiva atmosférica, né? Então estava fazendo esse desenho aqui e mostrei como que a gente pode subdividir cada um desses planos aqui. E ele achatou tudo. Ele achatou tudo. Eu vacilei, eu salvei em salvei em espero que vocês não estejam vendo isso invertido, que aí fica um pouquinho bem diferente a composição. Não funciona muito bem ela invertida assim, não. Bom, então o que eu vou fazer, o programa eu acabei se vacilando, salvei tudo e achatei a imagem, tá vendo? Então eu vou abrir uma outra camada aqui. Eu trabalho nas camadas de forma, tento ainda trabalhar nelas de forma separada. Será que dá para separar essas camadas? Vamos ver aqui. Acho que tá. Descubro até como que a gente resolve, né? Caso essas coisas aconteçam. O Ctrl C, Ctrl V, ó, consegui jogar numa camada. C, Ctrl V. Ah, não, aqui eu estou na camada errada. Essa camada aqui. Pronto. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou selecionar a última. E o que eu estou fazendo aqui, no caso,
Foi um erro que eu cometi, mas foi até bom eu ter cometido esse erro, porque aqui acaba que eu estou mostrando para vocês como que é importante usar aquela ferramenta bem básica, né, sem variação de tonalidade, ou seja, sem que degradê, né, de borda dura, exatamente por causa disso aqui, porque aí essas ferramentas de seleção, por exemplo, elas conseguem reconhecer só aquela aquela cor, né, específica, tá vendo? Né, que são tal das áreas contínuas, contígua. Não, espera lá. Deixa eu desmarcar aqui a seleção, então. Bom, de qualquer forma, o que eu já fiz aqui, já dá para trabalhar, porque aí mesmo que eu faça por cima das outras duas camadas, né? Tá vendo? Então, minha última camada é aqui. Vou só criar uma camada e fazer ela como se fosse a primeiríssima camada, a camada base aqui. Eu vou pegar uma outra cor até e vou pintar aqui. Pronto, só fazer um fundo branco. Então agora, ó, tá vendo? Tem a minha terceira camada, né? Eu tenho a primeira camada, opa, tem a primeira camada, a segunda camada, essa daqui eu posso jogar fora, e a terceira, ok. Então eu vou começar trabalhando aqui na primeira camada aqui e vou trabalhar aqui. Vou até fazer o seguinte, que é para não criar confusão. Camada original. Plano 2. Plano 3. Detalhes. Vou fazer o acabamento então nesse daqui. Então, na verdade, para a camada original, eu posso trabalhar aqui, que eu trabalho embaixo das outras duas. Eu vou trabalhar primeiro, eu falei que ia trabalhar primeiro a primeira camada aqui. Então, agora eu vou selecionar. Eu selecionei um escuro, né? Esse é o valor original, e um valor mais claro. Agora eu quero um valor mais escuro. Então, vou escolher esse daqui. E vou voltar lá e escolher a minha ferramenta. Eu vou fazer ela de ponta quadrada. Vou tirar a opacidade dela, né? A variação de opacidade, e colocar apenas o fluxo, mudando assim.
Então vem aqui, ó, fluxo, tamanho, né, esses parâmetros eu não domino ainda, mas aos poucos você vai eu tô começando a dominar eles. O que que aconteceu aqui? Botou alguma coisa aqui por cima. Bom, então, agora eu vou começar com um valor um pouco mais escuro. Acho que está muito escuro demais. Pode ser um pouco mais claro do que isso. Ficou melhor. Se vocês quiserem escutar uma musiquinha enquanto vocês acompanham o desenho, eu aconselho, porque agora eu vou ficar bastante quieto aqui. Vou colocar aqui essa moldura, facilita, né? Que aí eu já faz já uma moldura aqui para a arte. E lembrando sempre que o negócio é fazer, dar o efeito, né? A gente tem que, numa arte dessa daqui, os estudos de como obter é, é, textura, de como fazer efeitos de textura, é importantíssimo. E às vezes é agora aqui dentro do desenho, às vezes eu venho dentro dele mesmo e busco, vendo? Eu vou trabalhar agora bem essas texturas aqui, mas eu às vezes não gosto de deixar esses volumes totalmente pretos, totais chapados, assim, sabe? Eu não quero carregar muito nisso. Existe um equilíbrio muito importante que você deve buscar na sua composição entre os seus valores claros e os valores escuros. Então, é claro que isso depende muito até da intenção da sua composição, né? Você pode gostar mesmo de exagerar no que a gente chama de chiaroscuro, né? Ou seja, você exagerar mesmo nos contrastes, né? Igual os quadrinhos, por exemplo, fazem muito isso. Outros tipos de arte vão exigir um outro tipo de valor,
em relação a esse equilíbrio de claro e escuro, né. Então se você pegar uma arte mais de games, por exemplo, eles já vão valorizar bem mais essa transição, né, com degradê mais suave, né, saindo com várias tonalidades de cinza, né. E é nessa parte que eu já tinha comentado na outra aula até, que eu acho importante, aprender até um pouco sobre fotografia, porque a parte de composição da fotografia ajuda muito a quem quer, eh, desenhar, porque a fotografia você não tem a cena, obviamente, ela já está ali para você, mas você tem que escolher o ângulo, você tem que escolher a iluminação, você tem que escolher, obviamente, né, o seu, eh eh, o o tema, né, que você está fotografando, né, claro, isso é importante, mas fora essa questão do tema, uma das coisas na fotografia que ajuda muito é você obter esse olhar que o fotógrafo tem, né, de composição, né, de como, por exemplo, enquadramento, né, mas principalmente essa questão da iluminação, né, e até como aplicar aquelas regras, né, de perspectiva que eu havia dito, né, tudo aquilo também é bastante válido. Às vezes a gente fica com medo, né, de jogar muito escuro, então eu tô indo devagarinho aqui assim, meio que medindo, e aí eu dou aquela fechada de olho, eu falo que é o meu um olhar de fuinha, né, porque a gente fica meio assim, que é para ver se tá ficando mais convincente, né, se tá ficando agradável e tudo. E também quando a gente faz isso, a gente ajuda meio que como se você estivesse isolando os valores, né, então, quando eu faço assim, a tendência é de enxergar menos essas variações, de cinza, é como se você aproximasse, né, todos os cinzas escuros vão se aproximar para um tom só, né, os cinzas intermediários vão se aproximar para um outro tom intermediário, e os cinzas mais claros vão se aproximar para uma tonalidade mais clara. Toda vez que você fecha os olhos, isso acontece. Ah, é como se você estivesse enxergando, vamos dizer, por debaixo d'água, ou como se você quem é míope também, ajuda, né. Você chega tudo meio embaçado, né. Então aqui eu estou explorando, e muita coisa aqui, viu gente, eu mesmo, né, vou explorar muito mais essas coisas aqui, né, às vezes eu não isso daqui não é exatamente o ramo que eu trabalho, eu inclusive tenho esse problema, porque como eu dou aula, acabo fazendo de tudo, então eu sou meio generalista, né, eu descobri que existe essa como se fosse um como se fosse uma terminologia, né, para ilustrador que gosta de fazer de tudo e vários estilos, então ser generalista. Só que pelo que eu das informações que eu tenho, o mercado não é o mercado geralmente prefere, vamos dizer, uma coisa muito mais, dedicada, né, às vezes é mais fácil, se você trabalha com uma coisa específica, de você conseguir, um trabalho específico do que você fazer igual eu faço, assim, que meio que fica fazendo de tudo um pouco, né. O mercado geralmente está buscando padronização, então
quem tem um estilo e até temas, né, mais menos variados, eu acredito que geralmente vão ter um pouco mais de sucesso. Bom, aqui eu estou imaginando, assim, igual é uma referência própria minha, né, quando eu olho para eu morei em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, quando você olha, assim, as pedras, né, elas além de ranhuras, elas têm às vezes variações de tons diferentes, como se fossem umas regiões, às vezes, que têm umas certas manchas e umas pontinhas, assim. Então variam muito fazendo, às vezes, alguns pontinhos e, às vezes, algumas manchas mesmo, alguns tracinhos, assim, né. Enfim, são trabalhos que eu estou fazendo aqui de textura. Aqui acho que eu vou deixar bem escurão mesmo, como se fosse uma região mais para baixo. Então, mudei, né, a ideia inicial que eu estava tendo aqui, né, e isso às vezes também pode acontecer, tá, porque, como eu falei, eu não esse aqui no caso não foi um desenho muito planejado, eu meio que estou tentando criar ele, né, e é até grande demais, né, por ser a ideia do thumbnail é fazer isso aqui muito mais, vamos dizer assim, muito mais rápido, né, não é gastar tanto tempo assim com um thumbnail, né. Então isso aqui não é um thumbnail, é um desenho, é um estudo, e que eu estou me dedicando, gastando meu tempo mesmo, né, estou fazendo sem pressa. Então agora eu estou meio que buscando aquele equilíbrio que eu falei, né, então acho que tinha muita região muito escuro, e agora eu estou clareando aqui algumas regiões, fazendo alguns outros efeitos, trabalhando melhor a textura que eu havia feito, né. Só que agora eu já tenho já as coisas, aí ficam até mais fácil, porque eu vou fazendo a seleção dentro do próprio desenho. E até agora vocês viram só usando um mesmo brush o tempo inteiro, um brush muito simples, sem nenhum tipo de degradê aplicado a esse brush. A única coisa que tem é que ele é mais quadradinho e que ele é sensível à pressão, ou seja, conforme se eu faço ele mais forte, ele vai fazer um traço um pouco mais grosso, e se eu aplicar menos força na pressão, ele vai fazer um traço mais fininho. Então agora, ó, vou jogar aqui umas vegetaçõezinhas, tá vendo? Que por mais que o lugar seja árido, sempre vai ter alguma coisinha, né, até no deserto acaba tem cacto, né, então fazer algumas
Algumas regiões eu estou aplicando meio como se fosse um degradê, não sei se vocês notaram isso, mas estou jogando aqui, já tenho um cinza claro, um cinza escuro, né? Então é um jogo de luz mesmo, né? E é como eu falei, isso aqui é repertório, né? Em repertório você vai adquirir treinando e repetindo, igualzinho música, né? E da mesma forma que acontece com música, aqui também, ou seja, quanto mais você treinar esses princípios aqui, mais, mais facilidade você vai ter com eles. Eu tenho muita, muita influência de quadrinho, mas igual eu falei, esse daqui eu estou fazendo sem nenhum tipo de referência. E nesse caso, quando a gente faz assim sem referência nenhuma, é um pouco. Eu, na verdade, não aconselho a vocês a fazerem sem referência, a não ser que vocês já tenham já bastante prática já. Eu ainda nem tenho tanta prática, não, estou meio que arriscando aqui. Linhas assim, tá vendo? Elas ajudam, né? Você meio que a definir um pouco como que é aquele relevo. Você fazendo algumas linhas, elas nem precisam ser contínuas, não, né? Não sei se vocês estão enxergando aqui exatamente, né, como que eu estou fazendo essas pequenas linhas, mas elas dão a ideia de movimento, né? Então, deixa eu tentar explicar isso aqui de uma outra forma. Vou abrir aqui um. Então, o que que acontece aqui? Vamos abrir uma observação aqui. Se você tem qualquer forma, assim, né? Pode ser uma forma circular ou qualquer coisa assim. Fazer duas formas circulares, mas melhor. Então, você pode ter duas formas, né? Finge que elas são idênticas. Então, elas parecem idênticas. Se você começar a atravessar elas com linhas assim, ó, né? Além de você dar um pouco da ideia da textura, você também manipula o olhar de quem está olhando para isso daqui a entender como que é aquela superfície. Então aqui ficou parecendo, sei lá, tipo um pepino, alguma coisa assim. Agora, se eu faço, por exemplo, pegar essas mesmas linhas,
E aí eu vou fazendo assim, também dá ideia, tá dando uma ideia de textura, né, mas já não dá a mesma ideia dessa mesma superfície aqui. Essa aqui parece que tem uma parte aqui meio que cai, essa daqui parece que está assim. Eu posso manipular isso ainda mais, né, combinando outras linhas assim, né, só que essas linhas aqui já não deram muita ideia de textura, certo? Eu posso pegar essa mesma forma e fazer linhas assim, por exemplo, ó. Aí agora já não vai ficar. Agora, se eu começo a alterar a forma dessas linhas assim, ó, então ela dá um pouco da ideia de textura, mas ela também influencia na forma e na estrutura tridimensional. Então, nessa última aqui, talvez dê a ideia mais de que seja tipo uma batata, ou seja, ela tem algumas irregularidades naquela superfície, ela não é lisinha, de repente, igual essa daqui. Essa daqui dá a ideia de também não é tão lisinha, não é tão perfeitinha igual essa aqui é a mais imperfeita. A forma externa é a mesma. Eu influenciei isso em vocês, através dessas linhas, né, que acompanham, e fiz as linhas não contínuas, ou seja, ela não é uma linha assim, ela é uma linha que vai, ela some uma parte, ela faz a outra aqui. O nosso olho meio que acompanha, né, faz a ligação entre esses espaços aqui onde a linha não está contínua. Então, isso é muito importante para qualquer tipo de forma, né? Então, até se você pegar uma forma plana assim, ó, né, eu posso dar uma ideia, através de linhas assim, de que isso daqui, por exemplo, na verdade não é plano, mas que há tipo um buraco assim, né? E ali no desenho, a minha ideia é fazer aquilo, mas aí ao invés de aplicar linha contínua assim, né, aplicar uma linha com mais interesse e onde que eu posso trabalhar às vezes um pouquinho uma certa textura, alguma coisa assim, certo? Então vamos voltar lá. Olha que interessante que ficou, tá vendo? Isso aqui que eu gosto, né? Isso aqui dá para aproveitar muita coisa. Às vezes só esse preto aqui já te dá bastante informação e às vezes você vai até gostar da imagem só nesse preto aqui, né? Então, trabalhar também em camadas tem essa coisa de que muitas vezes você vai descobrir também, talvez formas diferentes, né, de fazer. Então, eu aconselho às vezes ficar ligando e desligando essas camadas aqui para ver como é que tá ficando, né? Bom, a segunda camada ali agora, o plano 2 aqui, então vou criar alguma coisa agora aqui no plano 2. E vocês viram, eu criei embaixo do plano 3, né? De forma que agora o que eu desenhar aqui, eu não preciso me preocupar porque não vai atrapalhar aqui o que eu fiz ali naquela camada, vai ficar por debaixo, né? Então é só cuidar disso que tá tudo certo. E esse daqui, igual eu falei, esse aqui agora eu vou trabalhar com cinza, só que agora eu vou trabalhar um cinza um pouco mais claro. Trabalhar esse cinza aqui para trabalhar
a iluminação, pode ser mais claro ainda, né. Então agora eu já estou na e obviamente, né, eu trabalhei um pouco ali, como eu tenho tempo da aula aqui, não vai dar para fazer absolutamente tudo. Esse cinza aqui talvez tenha o perigo de eu ter já selecionado um cinza muito semelhante lá no terceiro plano, o que meio que foge àquela regra que eu havia dito anteriormente. Mas eu acho que não, como eu estou vendo aqui, eu estou vendo ainda um contraste, então eu vou deixar, né. E obviamente, se você não sentiu e eu não senti que comprometeu, tá, então aqui ó, tá vendo? Eu posso desenhar, ó, no meu terceiro plano sem me preocupar em invadir ali o a parte aqui do primeiro plano, né. Vão por mim que quem trabalha digital sabe muito bem que isso faz uma diferença danada, né. Às vezes você está com pressa, né, o cliente, muitas vezes pode pedir alguma alteração, alguma coisa assim também, né, quem trabalha mais profissional, e você ter camadas separadas, assim, facilita muita coisa na hora de você consertar, de você melhorar, né, e até permite que eu igual eu mostrei lá, você pode fazer experimentações, né. Então eu posso fazer estudos bem interessantes, né, usando aquela partezinha lá do desenho que isolada, né, que eu tinha mostrado aqui, ó. Então, por exemplo, às vezes foi o meu caso, né, eu estou falando aqui por conta própria, mas eu gostei disso daqui. Então, às vezes, o que que eu posso fazer? Às vezes eu posso desenvolver tudo nesse estilo aqui, com um estilo bem quadrinho, aquele negócio que eu falei, né, é altíssimo contraste, então é preto no branco aqui, tá. É uma outra forma, né, de fazer o desenho, sem esses cinzas, certo. Então, é uma outra coisa que você pode explorar. Tá? A outra questão também que é boa de você ter planos separados, é que depois eu posso ainda manipular a opacidade desses planos. Então, se você está com plano terceiro plano aqui, você fala assim: "Nossa, mas ele tá às vezes está muito escuro", ó, eu posso fazer o quê? Eu posso manipular ele, deixar ele um pouco mais claro, um pouco mais escuro, tá vendo? Então, isso pode facilitar muita coisa, né. "Ah, eu fiz aqui muito escuro", ele está num outro plano, eu posso diminuir a opacidade dele, tá certo? Eu posso manipular aquele plano de maneira que eu obtenha um melhor resultado para mim, né. E até vou dizer: "Ah, eu não gostei daquele preto ali", sendo que ele está numa camada separada, ele vai ficar muito mais fácil de eu selecionar, né, todo ele, certo? Então, são mais algumas das vantagens de se trabalhar dessa forma. Então agora no segundo plano ali, deixa eu voltar aqui, antes que eu me atrapalhe a trabalhar nas camadas aqui, tá aqui. Então estou imaginando que essa fonte de luz está vindo aqui da direita, né, que está mais iluminado. Se você estivesse perguntando: "Mas por que que a sombra no segundo plano, essa sombra não deveria ser igual a essa sombra aqui preta?" Vamos dizer, se você aproximar
ela sim deveria ser, mas por ela estar no segundo plano, o efeito da perspectiva atmosférica é exatamente isso. Faz com que aquela sombra, que normalmente você enxergaria assim, no segundo plano ela é assim, no terceiro plano ela é assim. Então as sombras, estão perdendo força. Também fazendo aqui um pouquinho de vegetação, fazer também um pouquinho daquelas, como se fosse aquelas ranhuras que eu tinha falado, né, para ajudar a definir o relevo. E além de ajudar a definir o relevo, né, essas linhas, elas também por si só são um ponto de interesse, né, as linhas elas têm muitas funções. Boa noite, mãe. Ela tem muitas funções. Eh, o um autor, o Andrew Loomis, ele traz exatamente, né, um monte de função que a linha tem, né, então são propriedades, vamos dizer assim mesmo, da linha, né. Que ela pode servir? Então ela serve para você definir um espaço, né, porque as coisas no mundo real nada tem linha, né, linha é um símbolo gráfico que a gente usa para definir uma borda, né, um limite. Mas as coisas no mundo real não tem linha, né, a gente não possui linhas. Então elas são uma uma forma gráfica de você resolver um monte de coisa, né, então ela ajuda, só por si só essas linhas são interessantes, elas ajudam meio que é como se ela estivesse guiando o seu olhar, né, pelo quadro, pela aquela formazinha ali que você estiver fazendo. E aqui, finalmente, aquele último lá, também vou escolher um valor um pouco mais claro e fazer também a parte iluminada. Eu poderia fazer um tom mais escuro? Posso, poderia, né, então, isso aqui foi, no caso, foi uma opção que eu tive, né, eu digo assim, eu poderia escolher aqui fazer uma tonalidade de cinza um pouco mais escura, sim. Opa, deixa eu fazer aqui, estava cometendo erro de novo. Bom, esse aqui eu posso apagar, porque aqui eu estou na camada 2. Eu quero ir para o plano original, camada original. Tá aqui. Vou pintar é aqui.
Como eu falei, né, eu quero dar aquela ideia de como se fosse um meio que um pico, né, de um vulcão ou alguma coisa assim, mas com neve. Ó, tá vendo como que facilita, eu vou trabalhar em camada, né? Não tenho que me preocupar aqui em atrapalhar o que eu já fiz já na segunda camada. Então é ficar brincando mesmo, né, de se fosse brincando de fazer manchas, né, mas de forma que elas façam bastante sentido e que elas te convençam você de que ela é uma montanha, de que ela é uma que ela é neve, de que é vegetação, de que é uma pedra, de que é uma superfície. Então, o estudo de textura é tudo isso. Então, aqui também vou usar um pouquinho daquelas linhas, ó. Posso usar a combinação também, um pouco mais de sombras aqui, a região que está mais sombreada, que eu posso também exagerar um pouco mais nas sombras. A pedra ali é esquisitona, né? Um jeito nela aqui depois. Eu vou fazer uma grande área de sombra. Acho que agora eu dei mais ideia aqui daquela pedrona lá no fundo lá. Ficou um pouco estranha. Mas tudo bem, vai ficar desse daquele jeito mesmo.
Agora não vou consertar nada, não. Então é isso, né? Agora eu não vou fazer o resto do acabamento, mas depois que fez, né, essa parte aqui, até aqui eu estava muito estrito, seguindo aquela regra que eu tinha feito, né, de usar os valores separados, né? Então, eu uso na primeira camada os 3 valores de cinza mais escuros, na segunda camada eu uso os 3 valores de cinza seguinte, os intermediários, e na terceira camada, né, eu uso os valores de cinza mais claros, né, os 3 valores de cinza mais claros. E nisso eu completei 9 valores de cinza aqui, né, ou seja, eu fiz uma escala tonal com 9 valores. E fui muito estrito de me manter em cada uma das camadas. O que acontece é, depois, no final, e aí você pode até fazer isso em uma outra camada ainda separada, agora você pode, vamos dizer assim, fugir dessa regra, né? E começar a aplicar alguns efeitos, né? Até favorecendo, às vezes, a sua composição, trazendo, às vezes, mais foco, né, em algum local, algum lugar de maior interesse. Então, por exemplo, acho que o meu maior interesse aqui está nessa área mais iluminada aqui, então às vezes eu posso jogar uma iluminação aqui um pouco mais forte agora, né. Então aí agora você fica mais livre para você inclusive escolher outras, assim, outros efeitos de luz diferente, né. Então o super claros, assim, eles vão poder estar presentes em qualquer uma eh eh, das camadas. Então aí agora vai ser um trabalho muito mais minucioso, né, dando acabamento final, que estou jogando umas regiões bem mais iluminadas. Viu que nessa pedra eu usei mesmo uma combinação de linhas verticais e linhas mais horizontalizadas, né. Ah, esse tipo de coisa, né, é legal também, né, vocês explorarem, né, os efeitos, sabe, que uma linha vertical tem, uma linha horizontal tem, né. Porque todo desenho, ainda mais se você está trabalhando com todo desenho, independente, da sua da função, né, que você queira, ele é uma narrativa, ele está contando uma história, né. Agora quando você está fazendo para, vamos dizer, uma ilustração, né, para uma empresa, para um cliente, né, ou você quer atrair a atenção de clientes, etcétera. E aí então que você deve prestar mais atenção ainda e dominar ao máximo a sua capacidade de contar essas histórias.
e aí entender desses princípios, sabe, o que que uma linha vertical, né, que influência que ela pode ter, né, meio que na sua seu psicológico mesmo, no subconsciente, né, que influências que ela pode ter, né, em cima do seu de como que você vai ler uma determinada imagem, né. Eh, e obviamente conhecer ferramentas de composição, né, então contraste é uma ótima ferramenta de composição, né, é uma ferramenta que funciona muito bem pra como uma forma de chamar atenção. Que eu posso escolher um cinza ainda bem escuro, mas como essa camada é bem mais escura, se você pode usar um cinza bem mais escuro, ele ainda vai iluminar bastante. Isso vai permitir que depois você, vamos dizer assim, brinque ainda mais, né, com essa questão dos contrastes. Então eu estou criando mais contraste aqui, e obviamente que isso gera mais interesse em algumas áreas. O seu olhar vai ser atraído para aquela região que tem mais contraste. Então vão ser regiões de maior foco, regiões onde você está querendo que quem olhe para o seu desenho, vamos dizer assim, preste mais atenção e gaste mais tempo olhando, né, aquela parte do desenho. Então até em algumas regiões, às vezes, você fala assim: "Será que ali teria iluminação?" Até aí eu jogo um pouquinho de iluminação, só para dar um tchan. Essa luz está vindo dali, essas partes aqui vão estão chamando, enfatizando em alguns lugares aqui, fazendo menos. Esse caminhozinho aqui, por exemplo, acho que ele pode ficar um pouquinho mais iluminado, destacar ele. Então agora eu estou usando algumas coisas aqui mais, uma questão mesmo de composição, né. Muitas vezes não necessariamente, tipo assim: "Ah, mas ali não vai estar
vai estar batendo iluminação, eu vou colocar uma região mais iluminada? Sim, sim, às vezes sim, tá. O que eu estou chamando a atenção é que, às vezes, você colocar uma linha mais branquinha ali, como composição ficou legal. Então, nem sempre tudo tem que representar, sabe, o real, né. Tá na pintura, no desenho, você está sempre criando uma ilusão. E ainda mais se você estiver falando sobre concept art. Então, então vou dar uma enfatizada em algumas regiõezinhas aqui assim. Mas aí eu não quero carregar demais também, né. Tô só clarear algumas regiõezinhas aqui e dar um pouco mais de estrutura aqui para minha paisagem. Olha, ainda dá para trabalhar um bocado mais de coisas, né, na aqui, mas eu já estou ficando já mais cansado, então eu vou parando por aqui, né, depois eu poderia mexer mais. Só vou mostrar mais uma coisinha já, que assim, vamos dizer, de toques finais às vezes também, muita coisa você pode fazer, às vezes, por cima de todas as camadas, né. Então uma coisa legal é, às vezes, começar, depois, mais para o final, mudar esses brushes e usar outros brushes mais interessantes, para manipular mais o seu foco de atenção. Então, por exemplo, esse brush aqui, que é um brush bem suave, bem como se fosse um esfuminho, né, então às vezes é legal você jogar ali um valor mais escuro, né, então eu vou abrir uma nova camada, certo? Tá vendo? Então eu posso, ó, joguei tudo para um valor um pouco mais escuro. Agora eu vou até usar um pouco um esfuminho, porque o que eu estou fazendo aqui? Eu quero deixar algumas regiões do meu desenho literalmente mais escuras e outras mais claras. Opa, aí agora eu posso pegar ali a borracha, eu gosto de pegar essa daqui, posso até manipular ela também. De forma que ela fique bem suave. E aí, por exemplo, chamar aqui, ó, como se fossem raios de sol.
meio como se fosse, sei lá, nuvens. Parecendo aqui que é um vulcão meio que entrou em erupção aqui, sei lá. Fica tão alto que fica no meio das. Como se fosse das nuvens e tal, né? Bom, então, acho que vocês deu para ter uma ideia, né, de o tipo de manipulação que você pode fazer aqui, né? Eu poderia ir muito além, né, nesse desenho aqui, ainda mais, né, que eu fiz tudo bem de cabeça. Então, às vezes, as formas das pedras aqui poderia melhorar, eu acho. Né? Eu deveria usar uma referência, essa que é a verdade. Tá? Me arrisquei aqui, às vezes não gostei muito do resultado, mas acho que deu para vocês entenderem como que, como que é a ideia, né? Pra fazer. E a ideia é fazer vários desses, né? Então, pegar e continuar fazendo diversos desses outros desenhos, certo? Então, agradeço, muito obrigado, né, por terem assistido. Deixa eu aproveitar, fazer uma propagandinha aqui, né? Então, eu fiz, durante a pandemia agora, um curso, né, junto com outros 17, na verdade eram 20, né, outros 19, meio que variava, assim, algumas pessoas entraram e saíram meio no meio do curso, mas eu fiz o curso de quadrinho EAD na Quanta Academia, e a turma resolveu, a gente fez uma publicação, chama Zine de Segunda. Então vocês vão colocar lá no Zine de Segunda, lá, ó, né? E aí tem aqui, ó, o Zine de Segunda. Feito eu em colaboração com todas aquelas pessoas ali, ó, a Mili, a Tchau Carol, o Eric Dantas, a Bia Donato, Beatriz Felício, Carlos de Gonçalves, eu, Sagui Gonçalves, Selene Hammer, Antônio da Hora, Renan Calil, Renan Moraes, coitado do Renan, Gabriela Nego, Jaime, Jarbas, Gil, Fernanda e Bruno, certo? Então eu fiz junto com, e todos eles estão aqui desenhados. Quem fez essa arte foi o Cariel, nosso professor, e está aqui, né? O Zine de Segunda está à venda, né? Na Amazon, né? Está aqui no Livro H também, está à venda também na FENAC, tá certo? Em várias outras plataformas, né? De venda de livros. Então, aqui tem essa coletânea de histórias curtas em homenagem ao nosso professor Otávio Cariello, tá certo? E, por enquanto, a gente só tem essa edição mesmo do e-book, né? Ainda não conseguimos fazer a edição física, né? Então, eu vou deixar aqui nesse finalzinho a minha propaganda e quem puder ajudar os quadrinistas independentes como eu, né, vão lá e comprem o e-book e, se não der, ajude a divulgar, que já é uma força danada aí para mim e para todas aquelas outras pessoas lá que são apaixonadas por quadrinho e estão se esforçando para tentar entrar nesse mercado aí competitivo.
Bom, gente, obrigado e até uma próxima.